tarde, boa noite, bom dia. Nosso papo de escada hoje veio de uma pergunta de um amigo que vai casar, né? Mas tanto ele como a mulher, eles estão pensando em ter filhos logo, né? Só que eles estão naquela fase de que ainda não tem aquela segurança profissional. Os dois estão fazendo faculdade, um cursa faculdade de educação física e a outra cursa faculdade de psicologia. E aí pediram um conselho meu. E eu fui bem sincero com eles. Eu falei, gente, eu acho que não é a hora de ter filhos. Filhos é uma coisa muito séria. Você tem que ter toda uma estrutura por trás. Criança, quando nasce, ela tem que ter educação, saúde, lazer, né, boa alimentação. Você não pode colocar uma criança no mundo sem essa estrutura. Eu, quando eu resolvi ter um filho, né, eu já tinha toda essa estrutura montada para dar esse arcabouço para ele. Então, é sempre bom ter uma criança dentro de casa para dar uma coisa solar, né? Dentro de casa, mas é complicadíssimo. Eu digo isso por experiência própria. Eu passei uma boa parte da minha vida abrindo mão de muita coisa que eu poderia ter feito e não fiz por conta de filho, entendeu? Porque filho te prende a algumas responsabilidades que você tem que ter, que é o que eu já falei: saúde, lazer, assistência médica, e uma série de coisas, educação principalmente. E para você colocar uma vida no mundo, você tem que ter essa estrutura. Se você não tem, nem para você ainda direito, quanto mais com a terceira pessoa. Então a responsabilidade com o filho é muito grande. Eu, por exemplo, eu tinha um grande sonho de morar em Portugal. E na época eu não fui porque assumi uma paternidade e tive que arcar com as responsabilidades. Ter filho pra quê? Essa é a primeira pergunta. Ah, eu quero ter filho porque é muito difícil, porque quando eu ficar velho, quem vai cuidar de mim? Motivação errada. Não, não vai ser seu filho com você. Ah, eu quero ter filho porque meu outro filho precisa de um irmãozinho. Motivação errada. Ah, eu quero ter filho porque o mundo precisa de gente boa. Motivação errada. Ah, eu quero ter filho porque eu quero ter orgulho do meu filho precisa formar, eu quero... Motivação errada. Qual que é a motivação que você quer ter filho? Por que você quer ter filho? Porque daqui, da resposta dessa pergunta pra frente, eu não te garanto nada mais. Porque filho não nasceu pra garantir nada pra você. Filho não é projeto que você desenha e ele tem que cumprir. E quando não tem motivo, é mais errado ainda? Sabe qual que é o melhor motivo? Porque eu quero ser pai. Eu quero transbordar de amor por alguém. Porque eu sinto que o amor que eu tenho dentro de mim é tão grande que eu preciso dividir isso com alguém. Pouco só pra mim. É egoísmo meu querer ficar com isso só pra mim. Eu tenho condições de transbordar. Às vezes eu falo com casais amigos. Agora tu imagina uma pessoa que tem um filho, já é uma responsabilidade muito grande. Tu imagina hoje, nesse mundo conturbado, onde impera a internet, que faz uma educação secundária nos nossos filhos, né? Como é tão complicado, além da violência urbana. Então, muito cuidado com essa questão. Quando você for pensar em ter filho, pense que antes você tem que ter toda uma estrutura por trás para dar esse tipo de apoio, essa logística toda que uma vida precisa, né? Então, como eu falei, eu tenho por experiência própria, eu tive que abrir mão de algumas coisas para poder educar o meu filho, orientar direitinho, até ele chegar à idade adulta. Então, não é assim, a bel prazer. Eu fico imaginando, tem gente que não pensa que tem um, dois, três filhos, aí acaba não criando nenhum desses dois ou três filhos direito, porque o dinheiro não dá. Todo bom filho serve o pai. Todo mau filho quer competir com o pai e arrancar o que é do pai. O maior presente que você pode dar para o seu pai é você servir ele. Ele vai dizer, puxa, eu criei um filho. Esse filho me honra. Porque o mandamento não é honrar filho e filha para que se prolonguem os teus dias sobre a terra. O mandamento é honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias sobre a terra. Né? Ter um filho não é só o ato biológico de ter o filho, mas envolve muita coisa, né? Ter um filho no mundo hoje, ele é uma responsabilidade muito grande. Você está colocando uma vida que vai depender de você. E não adianta só o sustento material, mas a parte física, o apoio emocional, né? A orientação moral para formar uma pessoa, um cidadão, no mundo que ele seja autônomo e, obviamente, e saudável. E o mais importante, que eu digo sempre, é você ter um filho adulto saudável, sem nenhum problema. Um filho que consiga realmente
elaborar suas questões depois de adulto, procurar o seu sustento, procurar sua independência financeira, sua independência emocional. Então, o filho não é só um ato biológico. Então, o que eu digo para esse casal? Espere um pouco. Aí as pessoas falam, mas antigamente a minha mãe teve 5, 6 filhos. Gente, a gente está falando do século XXI com o pé no século XXII. A gente não está mais naquela época em que a gente tinha uma mesa onde todos os filhos sentavam em volta da mesa. Hoje os filhos não têm nem condições de sentar em volta da mesa, porque um está no celular, outro está na sala assistindo televisão, outro está no quarto trancado. Então, calma. Espere um pouco, né? Curta um pouco a vida de vocês, viajem, procure realizar os seus projetos pessoais, os seus projetos profissionais. E depois que você realizar tudo o que você pretendia realizar na sua vida, tanto profissional como emocional, aí sim, pare e pense ainda 2, 3 vezes antes de ter um filho, ok? Filho não só é um ato biológico, é um ato, acima de tudo, de responsabilidade. Eu espero que vocês tenham gostado desse papo de escada, que foi uma pergunta. Essa semana eu ia fazer o papo de escada, porque eu estava tão ocupado com tanta coisa, tanto compromisso. Eu não sei se essas pessoas me acompanham pelo meu status do Instagram. Eu estava resolvendo uma série de coisas, porque eu estou com uma série de projetos aqui no Brasil e fora do Brasil. Eu pretendo fazer algumas coisas fora, vocês vão ver depois aí, quem me acompanha pelas redes sociais. Mas é isso, né? Filho não é só um ato biológico, é um ato, acima de tudo, de muita responsabilidade, né? Filho não é você entrar numa loja e comprar uma calça, uma camisa e falar, vou comprar essa calça, essa camisa para combinar, para poder sair. Não, não é assim. E filho nunca deixa de ser filho, ok? Sempre será filho. Então tenham muito cuidado, esperem um pouco, botem o pé no freio aí. Então por aqui eu me despeço, ficando com a nossa velha escada. E é isso, gente. A vida da gente é feita de ciclos. A gente às vezes termina um ciclo, começa outro, né? A minha vida, por exemplo, ela é bem cíclica. Tem época que eu estou em Curitiba, tem época que eu estou em Belo Horizonte, tem época que eu vou para o Rio, e tem época que eu estou em Brasília. Então, ela termina um ciclo e vai começando outro, né? E assim, a gente sempre tem que estar em movimento. Eu acho que o movimento nos mantém vivos, ok? Então, realizem primeiro tudo que vocês querem na vida de vocês, para depois pensar em constituir família e, principalmente, mesmo que constitua uma família, principalmente ter filhos. Beijos. Tchau, tchau.